As melancias podem crescer em solos pobres, mas se o solo for leve e solto, a colheita será melhor. E se você prestar atenção à aeração do solo e levar em consideração seu nível de pH, as melancias crescerão de maneira invejável para todos os concorrentes. O pH ideal para elas, aliás, varia de 5,8 a 6,6. Isso é significativamente mais baixo do que a acidez da água comum, que é 7. Ou seja, as melancias precisam de um ambiente mais ácido. Você pode ajustar o pH adicionando vários aditivos e fertilizantes. Em geral, a preparação do solo é um processo consistente. Portanto, em muitos casos, ela começa até 5 meses antes do plantio das melancias. Cultivo, revolvimento, adição de fertilizantes, formação de canteiros, há muito trabalho. A propósito, sobre os canteiros, eles costumam ser dispostos bastante espaçados, afinal as frutas listradas gostam quando tem muito espaço para crescer. Como a preparação do solo é um processo demorado e o plantio está por vir, os agricultores não podem prescindir de maquinário especializado. Por exemplo, um agricultor na Índia utiliza este sistema. Isso ajuda no trabalho com mulching de plástico. O solo coberto por esse mulching fica mais quente e úmido, uma combinação excelente para as melancias. Além disso, o sistema é muito econômico. Ele reduz os custos de mão de obra em cerca de 70% e economiza tempo. Manualmente, os trabalhadores levariam pelo menos 2 dias para cobrir 0,4 hectares. Com a ajuda do sistema, eles conseguem fazer isso em 2 horas. Agora fica claro como a Índia se tornou um dos 5 maiores produtores de melancia do mundo e por que em 2020 colheram 2,8 milhões de toneladas. Apesar dessas colheitas abundantes, a Índia não lidera o cultivo de melancias. Em primeiro lugar, com uma grande vantagem está a China. Em 2020, mais de 60 milhões de toneladas de melancias foram cultivadas lá. Mas estas são as melancias listradas que conhecemos. Você sabe como as melancias eram antigamente? Dificilmente elas teriam sido consumidas em tais quantidades. A terra natal dessas frutas é considerada o Nordeste da África. Elas eram conhecidas até mesmo pelos antigos egípcios. Sementes de melancia foram encontradas até mesmo na lendária tumba de Tutancâmon. Mas na Europa, as melancias criaram raízes nos pomares somente no século XVII. E no início, elas não eram muito apreciadas. Tinham pouca polpa e muitas sementes grandes e veias brancas. Uma coisa boa é que alguns cientistas dizem que, em termos de doçura, essas melancias não ficavam aquém das modernas. O cuidado das melancias é uma história à parte, cheia de curiosidades. Por exemplo, na Inglaterra, as primeiras frutas só apareceram em 1629 e cresceram adequadamente em estufas. Mas em 2022, os agricultores britânicos cultivam melancias com facilidade em campo aberto. A culpa é do aquecimento global, com o qual os agricultores de todo o mundo têm que lidar. Melancias, é claro, gostam de calor. O clima ideal para elas varia de 18 a 35 graus Celsius. No entanto, um clima muito quente pode ser prejudicial. Um exemplo disso é a Itália, que perdeu cerca de 30 a 40% da colheita de melancias devido ao calor anormal deste ano. Um dos aspectos mais importantes dos cuidados com as melancias é a irrigação. No Mediterrâneo, os agricultores dedicam pelo menos 20 minutos por dia nos estágios iniciais do cultivo.
Mas se houver muita água, as frutas podem rachar, e se molhar as folhas pode desencadear várias doenças. Portanto, tanto a quantidade de água quanto as opções para sua distribuição são cuidadosamente calculadas. Por exemplo, uma empresa da Califórnia usa a gravidade e canais como estes. Em Israel, eles implementaram um sistema de gotejamento. Isso não só economiza água, mas também ajuda a controlar melhor sua temperatura. Outro componente de uma boa colheita são os fertilizantes. Para aplicá-los corretamente, é importante entender a composição do solo. Por exemplo, em solos com baixo teor de nitrogênio, as melancias crescem mais lentamente. A falta de cálcios as torna pequenas e inçosas, e a ausência de potássio aumenta o risco de uma colheita muito modesta. Enquanto os agricultores estão arando, aplicando fertilizantes e irrigando, na internet há debates acalorados sobre a questão mais importante da vida, do universo e de tudo mais. O que é uma melancia? Uma baga ou uma fruta? Se você acha que sabe a resposta, vamos tentar surpreendê-lo. Do ponto de vista da botânica, a melancia é uma baga, mas falsa. A diferença, por exemplo, em relação à groselha está na casca. Podemos comer groselhas com a casca, mas não melancias. Esse detalhe faz a melancia uma baga falsa. Chegou a hora da colheita. É possível colher de 50 a 80 toneladas por hectare. Para isso é necessário o maquinário certo. Essa colheitadeira, por exemplo, impressiona com sua largura de trabalho de 17,5 metros, enquanto a tração nas 4 rodas opcional ajuda em terrenos difíceis. Além disso, a máquina ajuda a colher não apenas melancias, mas também outras culturas, como melões. Maquinários de colheita estão em uso em muitos lugares do planeta e permitem colher até as melancias mais incomuns. Por exemplo, aqui está como a colheita da variedade d'água de melancias parece. Elas são populares na China, Tailândia e Singapura. Elas são cultivadas não pela polpa, mas pelas sementes. São as sementes que são torradas ou assadas no forno e depois usadas como aperitivo ou lanche. Aqui está o maquinário oferecido pela empresa internacional Automated AG. Com 4 continentes e 12 países, a abrangência do trabalho da empresa é bem compreensível. Basta olhar para as capacidades de seu maquinário. Por exemplo, a colhedora Bandit Produce Rover permite trabalhar a uma velocidade de cerca de 3 km por hora. E com a coordenação da equipe mostrada no vídeo, 12 contêineres serão preenchidos em apenas 6 minutos. Em suma, as frutas listradas são cultivadas e colhidas em grandes quantidades. Mas quão grande pode crescer uma melancia específica? Vamos dar uma olhada no livro de recordes do Guinness. Em 2013, um americano chamado Chris Kent conseguiu cultivar uma melancia que pesa 158 quilos e 984 gramas. Surpreendentemente, se acreditarmos na mídia, Kent era contador. Isso é uma grande motivação para todos os cultivadores amadores, especialmente considerando que o recorde de Kent ainda não foi quebrado até hoje.
O armazenamento, a embalagem e a entrega de melancias também são uma ciência à parte. O problema é que as melancias não se conservam por muito tempo à temperatura ambiente. Em apenas 1 ou 2 semanas, elas podem ficar sem sabor. A temperatura de armazenamento ideal para melancias é de 2 a 3 graus Celsius, com um nível de umidade de cerca de 60 a 80%. Portanto, é importante transportar rapidamente as melancias do campo para os armazéns e mercados. No entanto, há nuances a serem consideradas. Primeiro, é necessário arrumar as frutas de forma que elas não se choquem umas com as outras. Segundo, não é recomendável criar muitas camadas de melancias. Terceiro, é necessário ter embalagens com aberturas para ventilação. E 4, não é aconselhável transportar ou armazenar melancias perto de melões, pois eles emitem etileno, o que reduz a vida útil das melancias. Uma solução interessante que simplificou a vida tanto dos vendedores quanto dos compradores foi proposta no Japão. Como as melancias redondas são difíceis de transportar, armazenar e caber na geladeira de casa, por que não cultivar melancias quadradas? Dito e feito, em 1978, na província japonesa de Kagawa, foram criadas as primeiras melancias quadradas. Não é nada complicado, a fruta cresce em um recipiente especial e toma o seu formato. O gosto da melancia quadrada é exatamente o mesmo que o da melancia comum. No entanto, no Oriente, essa fruta incomum se tornou muito popular como presente e gradualmente conquistou seu lugar nas prateleiras desde a China até os Estados Unidos. O processo de seleção de sementes para futuras colheitas de melancia também está cheio de desafios. Por exemplo, muitos amadores usam o processo de calibração de sementes. Em meio copo de água, você deve dissolver uma colher de sopa de sal. Em seguida, as sementes de melancia são mergulhadas no copo. As sementes que afundam são usadas, enquanto as que flutuam são descartadas. É claro que na produção industrial de sementes, a escala e as máquinas são completamente diferentes. Esse sistema de classificação baseado na AMD-AI é capaz de classificar as sementes por cor. A propósito, as sementes de melhor qualidade são obtidas a partir de melancias de tamanho médio. Elas não gastam muita energia no crescimento e fortalecimento da casca. Portanto, suas sementes se desenvolvem de maneira mais otimizada. O árduo e complicado trabalho muitas vezes vale a pena. Por exemplo, as melancias japonesas da variedade Densuke são compradas mesmo a um preço superior a $4.000 cada. Existem várias razões para esse preço elevado. Primeiro, as Densuke são consideradas as mais caras em termos de cultivo. Em segundo lugar, as colheitas de Densuke são muito pequenas. Várias centenas de mudas se transformam em apenas 20 a 30 melancias, portanto elas são vendidas individualmente em leilões, e antes da venda, elas são cuidadosamente lavadas, polidas e embaladas em caixas bonitas. Quanto ao sabor, as melancias Densuke são consideradas excepcionalmente doces. Não é surpreendente que sejam consideradas um excelente presente, embora muito caro. Uma verdadeira sensação chegou aos noticiários neste verão. Aparentemente, os exploradores polares russos conseguiram cultivar melancias pela primeira vez na Antártica. O processo de cultivo levou 103 dias. No final, 8 frutos amadureceram. O maior deles pesa 1 kg e tem um diâmetro de 13 centímetros. Em termos de sabor e aroma, as melancias antárticas não ficam atrás das comuns. E o mais surpreendente é que as melancias foram cultivadas usando uma tecnologia sem solo. Mas os experimentos estão apenas começando. Afinal, os próximos planos dos exploradores incluem o cultivo de morangos e mirtilos. Por último, alguns conselhos sobre como escolher uma boa melancia. Primeiro, você deve bater nela. Quanto mais alto o som, mais madura é a melancia diante de você. Ao mesmo tempo, avalie a firmeza. Se a melancia estiver um pouco elástica, ela está madura. Em seguida, faça uma avaliação visual. A casca de uma melancia madura é de cor verde escura, com linhas contrastantes e bem definidas. Ainda com dúvida? Tente arranhar a casca. Se ela não arranhar facilmente, o fruto está maduro.
Também preste atenção ao peso. Escolha melancias de 5 a 10 quilos. E sim, o caule deve estar completamente seco.